Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. É uma honra enorme estar aqui falando da Polícia Civil. Sempre quis falar polícia, desde que eu escrevi esse livro, sobretudo, quase um sonho sendo realizado. Muito obrigado. Tenho que agradecer aqui a todos vocês, a delegada Juvenesca aqui pelo convite. Fico muito feliz em estar pela primeira vez no Rio Grande do Sul. Estou aqui representando a ação afirmativa como não gaúcho do evento. Sempre quis conhecer o Rio Grande do Sul. Hoje estão sendo minhas primeiras horas aqui. Passei 20 minutos aqui em Gramado. Eu queria pedir um favor a vocês, quem tiver um puxadinho aí vago, por favor, já deixa o cartãozinho, porque a cidade é realmente encantadora. Queria agradecer aqui ao Germano, todos, por todo esse evento, né? Uma honra muito grande, não cabe em palavras, né? Vocês devem estar se perguntando, na verdade, porque é alguém que não é do direito, para começar. Minha área é a linguística, a literatura alemã, mitologia grega. O que é que isso tem a ver com vocês, né? Eu estou me perguntando a mesma coisa, na verdade. Eu não sei se vocês têm uma resposta, mas calhou que o tema do meu livro, esse pequeno livrinho que eu escrevi, foi exatamente o tema aqui do nosso debate de hoje, né? Escrevi até na contracapa que, aqui, ao se rever 2013 é uma distância segura, é fácil perceber que foi o ano mais incompreendido da nossa história. Compartilhando aqui o que a delegada Juvenesca falou, eu realmente acredito que esse ano ele não foi compreendido, que este ano ele vai ter consequências futuras grandiosas. Nesse ponto concordo muito com o professor Germano, porque ele não só não foi compreendido, como eu diria que 2013 não acabou. A gente ainda vive numa época de 2013, nós só olhamos para aquele ano, olhando para as ruas, olhando as ruas enxameadas, mas nós não olhamos o que é que foi que gerou 2013, aquilo ali estava sendo gestado há muito tempo. Até é engraçado falar isso aqui no Rio Grande do Sul, porque Porto Alegre foi uma das cidades em que isso foi mais dominante, toda essa gestação, o MPL e tudo mais. Eu, puxando um pouco a sardinha para o meu lado, para a área da linguagem, para a área de como... da linguística, assim, do estudo da língua, eu primeiro deixaria bem claro que, de novo, você não pode só olhar para as ruas, para quando aquilo ali está enxameado. Essa mudança política, uma mudança de mentalidade, de pensamento, de cultura, de valores e de linguagem. É só a gente reparar como a linguagem política nas duas últimas eleições mudou radicalmente na história. Nunca houve eleições com os temas que foram debatidos e que foram dominantes nessas últimas eleições. Tudo isso é anterior, tudo isso é uma coisa que estava sendo programada, gestada, com lideranças cuidando de como gerar tudo isso. Eu gosto de ter algumas delimitações bem claras, né, alguns conceitos bem claros, quando acho que, de novo, puxando essa sardinha para minha área, para a gente conseguir fazer uma análise, ainda mais uma análise desse tamanho, que exagerei um pouco, mas enfim, prometo que o próximo será mais curto. Acho que, para começar, a gente precisava delimitar o que são movimentos sociais, né? Todo mundo sabe que são movimentos sociais, mas não sabe definir, né? Parece a definição do Tempo de Santo Agostinho. Todo mundo sabe o que é, mas na hora de definir nos faltam palavras, né? Eu não sei aqui se alguém, obviamente vocês são policiais, eu tenho esse péssimo defeito de falar vocês, né? Eu sei que são os senhores, mas quando a gente não é do direito, temos nossas falhas linguísticas também. Eu sei que vocês, como policiais, vocês não podem fazer parte de movimentos sociais, mas eu queria saber, assim, vocês conhecem pessoas, amigos, familiares dentro de movimentos sociais, MST, Movimento Passe Livre, esse tipo de agremiações que a gente conhece? Parece que esses movimentos sociais, eles têm um detalhe, eles não são tão sociais assim, né? A gente não conhece tantos movimentos, a gente sabe quais são os movimentos sociais, mas eles não representam a sociedade. Na verdade, aquilo que a gente chama de sociedade civil é quase inimiga dos movimentos sociais. O movimento social, ele age tendo a sociedade como alvo. Ele diz que ele representa a sociedade. Quando o MST está lá falando, invadindo terras, fazendo o que ele costuma fazer, quando o MPL vai para as ruas também, ele sempre diz que ele representa o povo, ele não representa ele próprio. Quando a gente vai ver qual é o povo ele não só está alheio a este movimento, como ele é o alvo, ele é o inimigo
deste movimento. Só reparar como um movimento social, esses movimentos sociais hoje, eles têm como grande inimigo declarado a classe média, que é a maioria do povo. É bastante curioso a gente pensar nisso, né, nessas definições, né? O doutor Daiello, ele falou recentemente, agora há pouco, a respeito de como surge, né, tanto a polícia quanto a política, né, ali no Platão, no livro A República, que por sinal em grego, ele tem justamente esse nome de politeia, que é justamente esse domínio da lei, um domínio de esse domínio que a gente conhece, né? Leis, alguma participação pública. Não temos poucas pessoas decidindo, nenhuma pessoa só. A gente tem várias pessoas decidindo. É isso que vai definir a república ali do Platão, nesta politeia. E para começar com um termo bastante complicado, acho que talvez o mais complicado que eu tentei definir no meu livro, eu vou dizer que esses movimentos de massa, esses movimentos atuais, eles vêm justamente contra tudo isso ali que o Platão está falando. Domínio da lei, uma república ali em que todos devem seguir uma lei, que existe uma lei acima de todos. Mesmo que existe um grande presidente, um primeiro-ministro, ele deve cumprir uma lei que está acima dele. Isso para a gente tem como claro, mas esses movimentos, eles vêm para destruir exatamente isso. Estes movimentos, eles são democráticos. É bastante curioso que a gente use a palavra democracia e a palavra república quase como sinônimos hoje, que deixa a Inglaterra, a Noruega, a Espanha numa situação meio complicada, porque elas são, a gente chama de democracias, mas são monarquias. É para a gente ver como é que nossos conceitos estão complicados ali, tem vários pontos de interseção que não deveriam existir. Esses conceitos, eles surgem completamente apartados um do outro. Não tem membranas porosas por onde se passa uma parte do conceito para o outro. Numa república, como eu disse, existe essa lei acima de todos. É o que o Platão ele não define muito bem, mas os romanos vão fazer maravilhosamente bem, falar, nós temos aqui a República Romana, com uma lei que todos devem seguir, inclusive os cônsuls, inclusive todos, não há exceções. E essa não são apenas as leis escritas. Platão mesmo, ele já está muito mais pensando ali numa cultura geral, um caldo cultural da sociedade, que todos respeitem. Por isso que ele está tão preocupado em falar de Atenas, né? Porque onde que ele acha que aquilo ali vai acontecer? Em Esparta, ele acha que nunca vai acontecer uma coisa dessas. Numa democracia, isso é pela definição do Platão. Olha como não tem nada a ver com como a gente usa o termo hoje. A democracia é o poder da maioria. Se a maioria quiser, ela consegue transformar qualquer coisa em lei. Isso é democracia para o Platão. Obviamente que hoje a gente tenta usar a democracia justamente com uma mistura de conceito republicano. Elas são opostas, hoje a gente usa como sinônimos. São dois conceitos antagônicos. Hoje nós consideramos tudo a mesma coisa. Numa democracia, basta a maioria dizer, olha, eu quero que a lei agora seja, vamos mandar todos os judeus para campos de concentração. Você transforma aquilo ali em lei. Não há um contrapeso. A república tem um contrapeso. Neste sentido clássico, eu estou dizendo que seja o sentido que nós usemos as palavras no dia a dia, inclusive no direito. Mas nesse sentido clássico, a gente consegue analisar, por exemplo, como a América é uma república. Ela tem uma constituição completamente enxuta, cujo único propósito é impedir o Estado de avançar sobre os direitos do povo. O Estado não tem o direito de instituir uma religião oficial. O Estado não tem o direito de cercear a liberdade de expressão. O Estado não tem o direito de babá. O Estado não pode pegar suas armas. O Estado não pode isso, aquilo. Isso é uma constituição moderna, completamente republicana. E ela não é democrática, neste sentido platônico. Ela é uma constituição dizendo, existe uma lei acima de quem manda no Estado. E esta lei deve ser cumprida por todos eles, por qualquer presidente.
Para você tentar modificar uma lei na Constituição americana, é uma complicação absurda. Tanto que ela está aí há 300 anos, teve poucas emendas, e ela continua sendo respeitada. Uma democracia, por outro lado, de novo, seguindo essa concepção platônica, você consegue transformar qualquer coisa em direito, desde que você tenha a maioria. Repare como os nomes dos dois grandes partidos americanos, eles reproduzem ainda um pouco disso. Um é o Partido Republicano, dizendo, nós temos a lei ao nosso lado. O outro é o Partido Democrata, dizendo, nós temos a maioria ao nosso lado e por isso nós queremos mudar a lei. Por isso nós queremos garantir que o Estado dê alguma coisa para as pessoas. Estes dois conceitos estão bastante confusos no mundo de hoje, mas eu prefiro separá-los para a gente conseguir entender um pouco melhor como o mundo funciona. Bom, movimentos de massa, eles surgem reivindicando alguma coisa. E eles não servem, não jogam mais o jogo político que nós estamos acostumados. Eles não são mais um partido, eles não são mais um sindicato até mesmo, eles não são nenhuma instituição do Estado como nós conhecemos. Eles enxameiam as suas e dizem, nós somos a maioria. No caso do Occupy Wall Street, nós somos, we are the 99%. Nós somos 99% das pessoas. De novo, se você perguntar na América também, poucas pessoas vão dizer, eu conheço alguém que estava no Occupy Wall Street. Vão conhecer, mas são poucas pessoas. Então, este nós somos os 99% parece mais um nome fantasia do que a razão social. A modernidade surge com um grande movimento de massa. Essa é a grande complicação para a gente. O mundo em que vivemos, o mundo em que muito mais do que nossos tataravós viveram, é o mundo dos movimentos de massa. A modernidade surge com a Revolução Francesa, que foi o primeiro destes grandes movimentos. A Revolução Francesa, ela também surge de uma maneira difusa, sem uma causa clara, sem líderes, com uma horizontalidade enorme e querendo ir contra políticos, querendo ir contra todo o sistema ali. Parece, por essa descrição, uma coisa familiar a nós, aqui, analisando tudo, observando tudo de 2016. Essa revolução, ela tira o que a história convencionou chamar de absolutismo, em que o rei, ele é absoluto sobre o Estado, não sobre a sociedade. A gente se encanta bastante com a palavra absolutismo, dá a impressão que é tudo a mesma coisa, né? Tirania é a mesma coisa que absolutismo, que é a mesma coisa que autoritarismo, que é a mesma coisa que totalitarismo, como se fossem conceitos idênticos, sinônimos perfeitos. Na maior parte das vezes, eles são antagônicos, são contrários um ao outro. Essa revolução, ela tira aquele rei, passa pelo terror, degola muita gente, inclusive seus próprios líderes, e coloca no poder o primeiro grande totalitário em escala continental. O homem que ele foi plenipotenciário de toda a Europa. Napoleão tem em suas contas um número de mortes que, se nós fôssemos comparar o que aconteceu com o crescimento populacional depois da Revolução Industrial, seria compatível a Stalin. Este é o mundo que nós vivemos, este é o mundo celebrado até nas cores da bandeira francesa. É o mundo dos movimentos de massa. Com movimentos de massa, eu também não quero definir quaisquer movimentos que tenham um enxame de gente nas ruas. Uma greve não é um movimento de massa. As diretas já não foram um movimento de massa. Eu quero dizer apenas esses movimentos que eles são difusos. Uma causa nebulosa, que ninguém sabe exatamente para que é. Quando a gente lembra do lema de 2013, hoje usado justamente por um dos movimentos pró-impeachment, foi vem pra rua. Isso não é um argumento, isso não é um silogismo, isso não é nenhuma causa. Ele não diz assim, olha, você tem de vir pra rua porque X, Y, Z.
Ele simplesmente diz, vem para a rua. Vários teóricos que estavam tentando confabular e criaram 2013, vocês podem ver no livro, por exemplo, Occupy, que é da editora Boitempo, que juntou vários deles, eles são claros. Citei vários deles no meu livro. Você primeiro manda as pessoas para as ruas. Depois que as pessoas estão nas ruas, você vai definir o que a gente está fazendo. O Occupy Wall Street ele foi recomendado, foi um dos grandes motes dele, foi uma revista canadense chamada Adbust, que colocou uma bailarina em cima do touro de Wall Street, e o grande chamamento deles para as ruas foi: qual é a nossa causa? Ponto de interrogação. Ele não estava dizendo qual era a causa. Ele estava mandando as pessoas irem para as ruas para depois decidirem o que a gente está fazendo. Só que o movimento de massa, ele tem um poder absurdo. É só você pensar na Revolução Francesa, na Revolução Russa, na Revolução Iraniana, mesmo, de certa forma, no Terceiro Reich. São movimentos em que todo o sistema político está sendo colocado em jogo, em discussão. O movimento de massa, ele chama para o centro do debate uma discussão completa sobre a sociedade. Ele, de novo, ele não busca eleições, ele não busca voto, ele não busca convencimento, ele busca o enxame, ele busca a rua cheia. Alguns teóricos, por exemplo, como Antônio Negri, que tem um livro chamado Império, e depois ele escreveu um livro, uma espécie de adendo a este livro, chamado justamente Multidão. Ele define que um teórico comunista, pós-marxista, pós-gramscista, ele está querendo corrigir essa coisa do Gramsci de tentar arrolar tudo num grande partido, uma coisa que praticamente só aconteceu no Brasil, a gente sabe com qual partido. Ele fala assim, isso aí não vai funcionar. Isso aí só funcionou no terceiro mundo. O que vai funcionar será nós enchermos as ruas e ali termos uma espécie de democracia direta, ou seja, nós vamos definir nossos direitos, essa autopoiesis que eles sempre falam, né, uma autogerência, sem ter nenhuma constituição, nenhum freio. Não tem mais checks and balances. Eles falam, o que nós queremos é X. Nós reivindicamos isso. E pronto. Isso ele vai definir. Isso é o novo comunismo. O comunismo, ele não mais consegue fazer uma revolução. O discurso revolucionário no mundo hoje, a gente vê como é que ele está perdido. É só você ver os partidos revolucionários no Brasil, quanto que eles têm de voto. Podem até começar bem em Porto Alegre, mas depois eles ficam em quarto, quinto lugar. Eles não têm mais apelo perante a população. Em compensação, se você não tem uma causa clara, se você não diz, eu estou aqui por uma revolução, você consegue enxamear ruas. A gente viu, no Brasil, 3 milhões de pessoas foram nas ruas no mesmo dia. Se a gente for contar todos os dias, foi muito mais do que isso. Para a gente ter uma ideia, os partidos que organizaram isso com o Movimento Passe Livre, que não é um coletivo sem partidos, ele é um coletivo, ele fala que ele é apartidário, mas ele é um coletivo transpartidário. Você vai encontrar ali vários partidos. PSOL, PSTU, PCO, PCB, e claro, muita gente do PT. Uma coisa bastante curiosa, porque isso aí começou em São Paulo contra um petista que foi Fernando Haddad. Né? Quer dizer, 2013 começou. Né? O MPL é bem mais antigo, sobretudo aqui em Porto Alegre. Ele consegue, de repente, todos esses partidos juntos, tirando o PT, eles têm menos de 1% de intenções de voto. Mas no fim de junho, comecinho de julho de 2013, eles tinham apoio de 88% da população. Você nunca conseguiu isso com voto. Mas você também nunca viu Trotsky pedindo votos. Quando esses coletivos começam a fazer essa nova política,
primeiro lugar, eles conseguem fazer isso muito através da internet. Essa é a grande mudança. Vários teóricos vão falar sobre isso, inclusive Antônio Negri, Manuel Castells, que eu concordo que eu realmente não gosto dele. Mas eles são claros em dizer uma coisa: você precisa incutir sentimentos na população. Você não tem mais argumentos, não é mais uma política argumentativa, é uma política sentimental. A gente vê como é que os jovens hoje, vocês que são policiais, sobretudo, vocês devem lidar com isso o tempo todo. O jovem de hoje, sobretudo o jovem pós-2013, ele está mais fanático. Ele virou um fanático momentâneo, como eu chamei no meu livro. Ele tem um sentimento tão transbordante de indignação, uma indignação não clara, nebulosa, difusa, que ele está sempre gritando. A visão dele é de uma injustiça premente, que às vezes não é claramente definível. Porque o próprio nome do livro do Manuel Castells, né, Redes de Indignação e Esperança, era assim que ele estava teorizando, falando, a gente precisa criar os nossos junhos de 2013, o Negri também, Slavoj Žižek também, vários desses pensadores, Ernesto Laclau também, falando, você não precisa mais ser pobre para ser proletário, você faz um discurso de proletário e pronto. Basta você ter o discurso cria classe. Quando eles criam isso, são por sentimentos, ou seja, redes de indignação e esperança. Inculta medo e alguma saída, todas elas sentimentais. Você não precisa definir, por exemplo, como você vai dar passe livre para as pessoas. Você tem que criar o sentimento de que aquilo ali é possível. Você tem que criar o sentimento ali contra o sistema eleitoral. Eu sei que nossos políticos são péssimos. Mas eu realmente sou extremamente pessimista em relação a revoluções, em relação à concentração de poder, em relação a qualquer mudança inconsciente que as pessoas estão defendendo sem nem perceber que defendem. A internet ela é extremamente importante nisso. Eu cito aqui um outro grande pensador moderno, Evgeny Morozov, está até na lista dos intelectuais públicos mais influentes do mundo, que ele chama essa turma de cyberutopistas. Porque se a gente for ver bem o que essas grandes revoluções da era digital fizeram, não foi trazer liberdade para as pessoas. Muito pelo contrário. Os sistemas autoritários do mundo hoje, e os sistemas totalitários muito mais, conseguem usar a internet para ter poder sobre toda a população. Para ter muito mais poder do que eles tinham antes. Basta ver o Vladimir Putin. Basta ver o sistema chinês. Basta ver as tentativas de se implantar no Brasil o marco civil da internet. Conseguiram passar. Isso aí já está dando poder muito maior nas mãos de muito menos pessoas sobre muito mais pessoas. O marco civil da internet até agora está servindo para catalogar o que a gente faz e para derrubar o WhatsApp. Com isso, a gente está vendo um utopismo muito grande que nos casos recentes de movimentos de massa geram consequências terríveis. Só a gente vê o que foi chamado de Primavera Árabe, com países que não tem nada a ver um com o outro, além de ter uma certa etnia árabe dominante. O que é que eles colocaram no poder? No Egito, você derrubou o Mubarak, que era um ditador corrupto, assassino, terrível, mas observado ali de perto pela América. Colocou em seu lugar a Irmandade Muçulmana. A Irmandade Muçulmana, o livrinho do Castells lá que está lá enaltecendo essas revoluções, e ele faz um prefácio, inclusive, para o Brasil, falando que junho de 2013, a gente tem que fazer isso aí mesmo. Ele diz que a Irmandade Muçulmana conseguiu conjugar bem o islamismo e a democracia. Obviamente no sentido moderno, não no sentido que eu uso. Em questão de 2 meses depois do livro dele ter sido escrito, a Irmandade Muçulmana ela é deposta do poder porque ela estava assassinando gente demais nas ruas. Isso aí você vai ver com Putin, vai ver na China, vai ver no leste europeu, sempre este mesmo script se repetindo. Isso é o que eu chamo de Infowar no livro, é um termo aqui que eu tomo de empréstimo do Raunfeld e Arquila, são 2 pesquisadores que estavam analisando
os modelos de pensamento de guerra, como se pensam as guerras ali no Pentágono, e eles falaram, olha, existia antes uma cyber war, ou seja, uma guerra de controle, uma guerra de tecnologia. Quem tem mais tecnologia ganha. Foram as guerras ali até a década de 60. A partir da Primeira Guerra do Iraque, a gente tem, na verdade, desde a Guerra do Vietnã, mas isso aí fica muito grave com a Primeira Guerra do Iraque, a gente vai ter o conceito já de Infowar, ou seja, você tem uma guerra ali no campo de batalha, é a guerra que vocês seguem, vocês como policiais estão no campo de batalha, e uma outra guerra de narrativas no jornalismo. O jornalismo, às vezes, eles têm um poder que um político não tem. O poder de incutir sentimentos na população é um poder gigantesco que nenhuma lei consegue dar a alguém. Você consegue, de novo, transformar um país ali que não dá 1% de votos, de repente dá 88% de aprovação, sem saber quem está aprovando. Esta Infowar, eu traduzo como guerra de narrativas e não guerra de informação, é justamente porque este aqui foi um dos livros, obviamente eu discordo de tudo que eles concluem, né? A internet é a rua, cyberativismo e mobilização nas redes sociais. Ele estava sendo preparado antes de 2013, justamente por pessoas que cuidam disso, e acabou saindo justamente bem no meio de junho de 2013, tem prefácio de uma moça do Fora do Eixo, uma grande arquiteta ali do Fora do Eixo, em que eles descrevem como eles fazem esse tipo de mobilização. Justamente aqui falando de cyberwar, de infowar, ou seja, o que eles estão falando o tempo todo é que eles querem criar uma narrativa. Mas vocês entendem porque estudo mitologia e caiu aqui, né? Você cria uma narrativa ali de injustiça, uma narrativa completamente alheia à população. E por sentimentos, algumas pessoas se sentem representadas e acham que estão falando em nome do próprio povo. É bastante curioso você analisar, por exemplo, no caso das eleições na cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro, e praticamente toda a eleição americana hoje, quem vota justamente nos partidos mais à esquerda são as camadas mais ricas da população. A periferia nunca vai votar no Haddad. O Leblon vai sempre votar no Freixo. Porque você tem uma narrativa, uma nova mentalidade, um novo vocabulário, um novo sistema de valores completamente alheio, inclusive ao próprio sistema eleitoral e, sobretudo, às leis, que vai gerar isso. Eu queria só ler para vocês aqui o que isso vai gerar, esse novo sistema de uma espécie de comunismo dentro do capitalismo, como proposto aqui seguido até pelo Antônio Negri. Porque se você está propondo, olha só, vejam bem como é essa proposta do Fora do Eixo. Fora do Eixo, pouca gente entendeu qual é o papel deles em 2013, mas foi justamente mapear, falar assim, olha, o que junta a gente na rua não é marcha da maconha. Marcha da maconha tem um monte de gente que é contra. Não é marcha das vadias. Tem um monte de gente que não gosta desse tipo de coisa. Não é, sei lá, cicloativismo, vegetarianismo. Não, o que une muita gente nas ruas é transporte. Uma cidade como São Paulo, todas as últimas eleições, todas, nos últimos 20 anos, foram decididas por causa de transporte. Eles perceberam isso e falaram assim, é aqui onde nós vamos atacar. Eles lançaram um livro em 2011, livro e-book, chamado Movimentos em Marcha, justamente falando, ó, no nosso foco agora é transporte, a gente vai fazer nossa revolução com transporte. Era onde eles estavam prevendo ali, tentando descrever ali o que eles iriam fazer em 2013, em junho de 2013. Feito isso, eles criam a mídia ninja. O que é mídia ninja? Narrativas independentes, jornalismo em ação. O nome é horrível, né? Mas narrativas independentes, ou seja, eles querem criar uma narrativa. Vocês, como policiais, sabem muito bem que vocês precisam fortalecer a polícia. Em compensação, se vocês forem minimamente energéticos com qualquer pessoa cometendo o crime mais descarado de todos, vai ser aquela hora que um celular aparece e fala, olha a brutalidade policial ali. Eles descrevem nesses livros, obviamente são distribuídos ali só entre eles, mas eles descrevem como fazer
para conseguir filmar a brutalidade policial. Os livros dele, a palavra repressão é usada de página em página. Quando eu li o livro do Movimento Passe Livre para escrever o meu, eu comecei a notar o tanto de vezes que eles falam a palavra repressão, repressão. A violência da repressão da polícia militar. Às vezes a repressão é simplesmente a polícia ficar parada, falar, olha, aqui a gente quer liberar a rua. Ah, mas eu quero ir para lá. Não, mas aqui está combinada para liberar a rua. Eles acham que isso é uma repressão, uma brutal repressão, violentíssima, etc, etc. 2013 ele teve a sua segunda fase, que para de ser centavos para ser uma grande disputa pela liberdade, ou seja, movimento de massa, difuso, sem pauta, justamente com o celular filmando a brutalidade policial. A gente vê que esses movimentos eles não têm uma representatividade na sociedade. Mas quando eles se escondem, eles conseguem. Você não vai ver uma bandeira do PSOL no meio desses movimentos. Você vai ver uma bandeira escrito juntos. O que é juntos? É um coletivo do PSOL que não diz o nome. Isso aí é um novo modelo de Infowar. E agora até de Netwar. Ou seja, você não tem mais uma narrativa que tenta ser pautada, como foi na Guerra do Vietnã, na Guerra do Iraque, através do jornalismo indo contra a guerra, falando, olha que absurda essa guerra sanguinária aí. Você faz isso pela internet, sem ter uma centralidade. É bastante curioso, porque se a gente for parar para pensar em quais outros movimentos ao redor do mundo seguem este modelo de netwar, a gente vai começar a ficar um pouco mais assustado. A grande netwar, a grande vitória dessa narrativa difusa, se chama Al-Qaeda. Al-Qaeda, ela recruta pela internet, inclusive ela recrutava no Occupy Wall Street. Eu deixei os dois sites aqui por onde eles estavam recrutando pessoas no Wall Street. Hoje é o Estado Islâmico que está conseguindo fazer isso. Ela tem um líder completamente enigmático, fica lá difusa em cavernas ali no Afeganistão que ninguém consegue achar. Ela é netwar, ou seja, completamente difusa até fisicamente. O tipo de movimento, o tipo de Estado, o tipo de visão jurídica, penal, legal que a gente está tendo, é o movimento do Estado total. É onde eu quero chegar. Porque estes novos movimentos, eles querem tirar a diferença ali de público e de privado. Se eles reivindicam, eles não precisam de uma lei para impedi-los. Eu vou ler aqui uma coisa que o pessoal que cuida de fazer esses movimentos diz, né? Eles falam aqui que eles querem o máximo de diversidade dentro dos movimentos, sem diluição de suas diferenças constitutivas. Ele escreve muito mal, viu, gente? Desculpa. O que ele quer dizer com isso é, a gente coloca uma máscara, vira todo mundo igual. Transformando a operação de protesto em uma rede de guerra em rede. Meio mal escrito, né? Mas, enfim, dá para entender. A ação política deve ser, ao mesmo tempo, eficaz na produção de prejuízos simbólicos e logísticos aos adversários, e simpática e convincente para um público que a acompanha. Se vocês querem entender os Black Blocs, esse livro aqui vocês viram a discussão no Jô Soares anteontem, não recomendo, eles não entendem do que eles estão falando, mas isso aqui vai explicar completamente. Eles querem prejuízos simbólicos. Eles querem abolir a distinção entre público e privado. Só que para isso, o que o Fora do Eixo quer fazer lá com as suas casas fora do eixo, o que vocês estão vendo nas ruas quando vocês têm de lidar com movimentos difusos, cheios de estudantes falando em educação, em saúde, sem uma pauta clara, é justamente uma reivindicação total que ela só pode ser atendida por um Estado total. Quando você tira completamente, por exemplo, o que o Fora do Eixo faz na internet, fala assim, olha, nós não queremos mais patentes, eu pego lá, roubo MP3, roubo o texto de sei lá mais quem, pego o livro, pego sei lá mais o quê. Quando eu não tenho mais patentes, quem é que vai ser mediador? Não é mais o proprietário. É o Estado controlando tudo. Tanto que o Fora do Eixo está escrevendo isso aqui. Este Fábio Malini aqui estava pelo menos numa secretaria de comunicação da Dilma. E o Fora do Eixo estava recebendo Lei Rouanet e aportes do Ministério da Cultura. Quer dizer, eles não querem o pequeno proprietário, mas eles querem o grande Estado. Quando você tem um movimento reivindicatório
completo, você só vai ter como resultado o Estado completo. O MST nunca conseguiu fazer 2013, estes movimentos hoje vão conseguir fazer. É por isso que quando vocês forem, os senhores forem, lidar com estes novos movimentos de massa, vocês vão ter que, justamente aqui como é o nosso tema, é cuidar não só da polícia, mas cuidar da mídia. Eu espero que agora a população esteja claramente mais a favor da polícia, mas eu espero também que a polícia consiga ter uma comunicação maior com a população, justamente para explicar o que ela está fazendo, que ela está protegendo a população, e que tudo isso é para o bem da população, sem precisar ter um Estado gigantesco dominando tudo. Basicamente era isso que eu tinha a dizer. Não podemos distinguir ou conferir legitimidade aos movimentos de massa? Movimentos de massa, quando eles são difusos, eles não vão conseguir produzir algo além de reivindicação. Reivindicação ela só pode ser atendida por um Estado gigantesco. A diferença crucial para se entender esses movimentos que estão nas ruas é você, em primeiro lugar, saiba o que ele está fazendo. A primeira pergunta que eu fiz aqui para vocês foi a diferença, quem é que conhece alguém no movimento social, né? Isso que chamam de movimentos sociais. Quase ninguém conhece alguém do MST, do MPL, assim, é uma parcela muito restrita da população. Como é que a gente vai definir o que é um movimento social, então? Se nós fizermos um movimento e formos ali para a sociedade, nós estamos um movimento social? Parece que a única definição que eu consigo achar de movimento social é se ele tem enfrentamento com a polícia. Basicamente é isso. Mas quando você tem uma pauta, você consegue fazer muitas coisas. O impeachment ele surgiu disso. O impeachment ele surgiu de você ir para as ruas, você conseguia lotar. Eu estava na Avenida Paulista, eu sei que assim o que o Datafolha conta, mesmo aquela estimativa lá mais longa, falando assim, tinha 1 milhão de pessoas nas ruas. Quem estava na Avenida Paulista viu ao redor ali daquilo ali, fala, chutar em 5 milhões, eu diria que é muito baixo ainda. Foi uma coisa extremamente grandiosa e foi com um movimento de rua. Só que você precisa ter objetivo. Você precisa ter uma clareza, mesmo que você for pedir uma lei, uma nova lei, você precisa pedir isso de uma maneira minimamente legal. Não estou querendo ser legalista aqui, que é uma coisa que eu não sou, mas você, no mínimo, precisa estar seguindo o código de conduta da sociedade. É bastante curioso nesse aspecto você reparar como é que as manifestações políticas no Brasil, elas se dividem perfeitamente. Manifestações de um lado conseguem juntar milhões de pessoas nas ruas, não tem nenhum problema. Uma manifestação de outro lado, se tiver mais de 15, tem polícia. Isso é bem claro. Então, assim, você precisa saber separar, em primeiro lugar, quais são as manifestações com objetivo. Em segundo lugar, mesmo as manifestações com objetivos que nós não concordamos, elas podem ter uma atuação culturalmente, normativamente, tradicionalmente relevante, válida, etc., e tem algumas que não. Aqui, até aproveitando a pergunta anterior, a gente vai ver que quando você tem uma atuação boa, vamos dizer assim, você vai ter mais apoio da população que não está lá, que está vendo tudo ali pela televisão, pela internet, pelo que quer que seja. As grandes... a gente vê, por exemplo, que o caso dos Black Blocs esvaziaram as ruas em 2013. Quando eles apareceram, aquilo ali esvaziou. Porque as pessoas reivindicam, falam assim, olha, eu quero tudo agora, eu quero que não tenha mais praticamente propriedade privada, eu quero que agora os ricos paguem a conta, não sei mais o quê. Na hora que aparece um Black Bloc que está fazendo exatamente o que esta pessoa está pedindo em abstrato e faz em concreto na frente dela, ela toma um susto. 2013 não virou uma revolução por causa dos Black Blocs, que assustaram a população, aquilo ali perdeu efeito, perdeu apoio populacional. Quando os Black Blocs acabam matando um cinegrafista da Band, hoje você vê, se você tiver vamos dizer, uma repressão a estes vândalos, aquilo ali é completamente apoiado pela população. Todo mundo aplaude, todo mundo acha lindo. É bastante curioso como Marcelo Freixo ele precisa se esquivar disso no Rio de Janeiro, né? Porque ele que estava, de certa forma, ninguém ainda investigou isso a fundo, eu terminei meu livro mostrando alguns dados que precisam ser investigados,
ele se esquiva dessa questão porque parece que ele ali estava fornecendo advogados para os black blockers. Então, quando você tem esse tipo de atuação legítima, ou seja, aceita pela sociedade, tem uma tradição de costumes da sociedade, e você segue aquilo ali, você consegue fazer muita coisa. O impeachment surgiu disso. E não foi do que é um chamado de movimento social. Não é um movimento de massa, aquilo ali tinha um objetivo. Acabou, porque a gente conseguiu impeachment, vai todo mundo para casa, toma uma cerveja ali de comemoração, no dia seguinte a vida é normal. Um movimento de massa, não, ele por definição ele é revolucionário, ele quer destruir toda a ordem social vigente e construir uma nova através das suas lideranças. É uma concentração de poder absoluta, de poder sobre toda a sociedade nas mãos de muitas poucas pessoas. Então, assim, acho que até a atuação da polícia, quando precisa lidar com isso, sobretudo o enfrentamento físico, a diferença, por exemplo, da potestas, né, a força física do Estado para a autoritas, que é a autoridade, vamos dizer, mais em abstrato que o Estado tem. Quando eles filmam, quando o Mídia Ninja aparece filmando ali os abusos policiais, que obviamente aconteceram em todas as cidades, é uma polícia que não está preparada para lidar com o movimento de massa, eles estão filmando ali a potestas, a física, para questionar a autoridade abstrata, questionar a autoridade superior. Sabendo que a população, usando a internet hoje, está ficando muito mais favorável à polícia a não ter esse tipo de quebra de ordem constitucional, ou não só constitucional, como de tradição, de valores, etc., eu acho que a polícia ela pode ter um trabalho de mostrar o que ela faz de muito bom para a população da mesma forma. Nem que seja com meme da internet. Isso aí funciona. Foi o caso do japonês da Federal, pode acontecer com algo com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com a Polícia Federal agora, no caso desses movimentos, e coisas muito boas podem sair das suas, desde que elas sejam bem feitas e não seja este modelo que planeja, no final das contas, o Estado total.